título aqui enquanto vocês chegam. Prontinho. Oi, Marlon, tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Tá, seu áudio também, tá ótimo. Tô tentando fixar o título. Pronto. Oi, gente, boa noite, bem-vindos. E bora começar então, Marlon. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai se apresentando. Bora. Gente, então primeiro eu vou apresentar o núcleo, né? A primeira live que a gente vai fazer através do núcleo. O núcleo NED, que na verdade é a abreviação de núcleo. Nossa, a pessoa esquece, né? Núcleo de Estudos sobre Desigualdades Estruturais. É um núcleo composto atualmente por psicólogas, estudantes e psicólogos, né? Estudantes de psicologia e consteladoras também, outras profissionais, onde nós buscamos estudar as diversas ideologias sobre essas desigualdades estruturais que a gente tem no Brasil. E também, né, fazer uma crítica à psicologia, que é super importante. E aí a gente vai começar aí a produzir as nossas lives para troca de conhecimento com vocês. E hoje a gente tem uma troca especial, justamente por não focar na academia, apenas no conteúdo acadêmico e teórico. Então é mais sobre vivência. E aí, eu acho que é isso, né? Para quem não me conhece, eu sou Fabiana, eu sou psicóloga, sou a idealizadora aqui do Nutrimed e também pesquisadora da saúde mental da população preta. E hoje eu vou fazer a live com o Marlon, né? Deixar ele se apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou Marlon, eu sou pesquisador também, sou periférico, sou podcaster e sou estudante de psicologia também. Estou no último ano, faltam alguns meses aí para me formar. Acho que é isso, né? É isso mesmo. E nós juntos, com mais um pessoal, a gente compõe o NED. Então, bem-vindos. Acompanhem nossa página para vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho. E bora lá, então, o tema. O tema que a gente escolheu foi cultura como subversão da ótica eurocêntrica. Vou deixar fixado aqui para vocês sempre lembrarem do que a gente está falando. Isso aí. E aí, Marlon, a gente podia começar a falar sobre aquele vídeo, né, que a gente viu. Acho que é um bom caminho para a gente puxar esse assunto. A gente caiu de presente no nosso colo, assim, um vídeo, né, do Karnal, que é um vídeo que o Karnal brinca, ele tá brincando, na verdade. A gente quer tocar nessa brincadeira que ele fez, que ele fala assim, ele tá falando do Prélico, que é um filósofo grego, antigão, e aí ele brinca com o Periclão, né, o sambista Periclão. Ele fala assim, eu não conheço o Periclão, agora que ele ficou famoso nas lives e tudo mais, né, enfim. E eu acho que isso é muito bom para poder fazer o pano de fundo da nossa discussão, que é assim, como o intelectual brasileiro não conhece Periclão, tá ligado? Se a gente for falar em termos de Brasil, em termos de população, o Péricles é muito mais conhecido do que o Sócrates, por exemplo, filósofo, do que o Platão, do que até o Péricles, filósofo que ele citou, tá ligado? Então, isso me incomoda um pouco, a gente pensar um intelectual, e o Karnal tem a sua importância e tudo mais, mas como intelectual brasileiro, do calibre dele, do garbo dele, não se presta a enxergar o Péricles também como um intelectual brasileiro, tá ligado? Como uma pessoa que tem uma relevância dentro da cultura brasileira, sabe?
E a gente vê que é aquele negócio da Cida Bento, né? O pacto narcísico da branquitude, né? A branquitude ela se enxerga como a única produtora e criadora de conteúdo intelectual do Brasil, tá ligado? E aí eles não reconhecem as outras intelectualidades que tem, sabe? Então isso caiu muito bom pra gente pensar isso, assim. Até eu fui ver o vídeo e no começo ele começou a falar assim, não, porque esse negócio de apresentação na Grécia Antiga, os caras sempre vão explicar o mundo a partir da Grécia Antiga, velho. Mano, o berço da civilização é a África e os caras vão falar assim, não, na Grécia Antiga, parece que antes da Grécia Antiga era um bando de tribal que vivia nas árvores que nem uns macacos, assim, vamos colocar esse termo, e uns animais, e aí na Grécia Antiga se instaurou o pensamento e aí dali para lá a civilização maravilhosa andou, tá ligado? Enfim, isso é uma coisa muito ruim, né? Isso é uma coisa muito limitante de se pensar, tá ligado? E eu acho que até pegar essa referência, né, de vamos, eu conheço Péricles da Grécia Antiga, então vamos voltar lá na Grécia, vamos voltar no que é europeu. É justamente o que eles fizeram com o termo cultura, né? Porque se você for procurar o termo cultura, seria tudo que o ser humano produz. Então, a gente teve um momento que era essa troca de saberes, tudo que o ser humano produz a gente pode considerar como cultura. E aí, na Europa, surgiu esse termo cultura, que foi idealizado pela elite para criar padrões de civilização. Então, aí eles associaram a cultura à arte, cultura já a questão de classe. Por isso que não é tão surpreendente ouvir, talvez, um intelectual como ele falando isso, né? Porque pegou, ainda está totalmente contaminado com esse padrão do que é cultura. Que a cultura ela serviria para o desenvolvimento e para a civilização, né? Segundo o ideal europeu, da elite europeia, na verdade. Naquela época, né? Há um tempo atrás, e a gente continua reproduzindo até hoje. Então, não conheceu o Péricles, não conheceu o Exalta Samba, é meio estranho, né? Principalmente pra gente que vem da periferia, né? Gente que tá na periferia, conseguir olhar isso e falar, não, mas peraí, eu sempre ouvi isso. Tipo, eu não lembro exatamente quando, né? Mas eu acredito que nos anos 2000, 2000 e pouco, que mais tinha Exalta Samba, era Péricles. Então, todo mundo conhece. Então, ok, eu não ouço no meu fone de ouvido, mas todo mundo conhece. E pelo menos todo mundo assiste Globo, né? Porque é na Globo, então todo mundo vai conhecer. A gente sabe que é popular. E aí a intelectualidade descarta todo esse conhecimento, toda essa cultura que é produzida aí pela que é produzida tipo pela cultura do samba, do pagode, do funk, nas culturas periféricas, né? Não elitizadas, digamos assim. É, eu poderia dizer que, por exemplo, o Exalta Samba me civilizou mais do que a filosofia europeia, sabe? Tipo, as músicas do Exalta Samba, enquanto minha mãe e meu pai trabalhavam, eu ficava ali ouvindo no rádio, ali, Transcontinental e tudo mais, elas construíram uma identidade, elas construíram minha personalidade, sabe? E se intelectualidade é o que lhe faz pensar, é o que lhe faz produzir também, eles são intelectuais também, sabe? Eles são intelectuais, eles foram para mim na infância, eles são até hoje, sabe? São pessoas que estão fazendo da arte a sua intelectualidade. Não são pessoas que estão ali, na academia, né? Porque parece que é isso, não está na academia, acabou, não presta. Se você não está na academia, você não é enxergado como alguém que reflete, que pensa, que produz coisa muito importante, né? Então, se a gente for falar de população preta, a gente vai falar que o Péricles ele é muito mais importante para a autoestima dos moleques do que o Karnal, sabe? Então, assim, é isso que eu quero tocar, sabe? Como que enxerga a cultura? Como que você. E como assim? Aí depois no vídeo dele, acho interessante que no vídeo dele depois ele fala das lives, ele fala assim: eu tava vendo a live do André Bocelli e ele tava falando não sei o quê. Aí a live da Marília Mendonça só fala de bebida, só fala não sei o que lá, tipo, desvalorizando a nossa cultura, sabe? Uhum. Tipo assim, se o sertanejo toca muito no assunto do álcool, é porque as pessoas bebem. As pessoas têm essa relação com o álcool, sabe? Se fala muito de sexualidade, é porque as pessoas estão com a sexualidade aflorada na adolescência, no período pós-adolescência, sabe? Então, assim, eu acho interessante as pessoas criticarem a arte como se ela parece que ela é o reprodutor de sociedade, não a sociedade que sim reproduz a arte, sabe? Que a arte catalisa os aspectos sociais e transforma aquilo numa coisa palpável, numa coisa que a pessoa se identifica,
uma coisa que a pessoa curta, né, e se sinta alegre, né? Então, eu acho que eu gosto muito de criticar esses intelectuais, porque é isso, se você é um intelectual brasileiro, você tem que falar de cultura brasileira, é o país do samba aqui, que não é o país da ópera, desculpa, sabe? Vai para a Itália e vai tentar falar de lá, então, vai falar da cultura dos caras, né? Aqui não, aqui é o samba, é o país do carnaval, né? A gente tem que pensar esses intelectuais, essas pessoas e tal. Sim, até onde eles querem levar essa cultura, né? Em troca do quê? Porque, assim, se você vai para uma academia, até a gente que vem da periferia chega na academia, começa a ler. Mas espera aí, eu lembro uma primeira vez que eu li um livro sobre uma abordagem que falava de arte e existência. Eu falei, arte e existência, show de bola, né? Essa leitura. E aí ele começa a dar exemplo na obra do Michelangelo, falar de como ele foi no museu, de como era incrível. E aí eu que lute para conseguir interpretar isso para minha realidade, porque isso não vem. Então, assim, coloca como arte aquilo que é construído lá na Europa, no museu. Então, assim, é muito distante da nossa realidade, ao mesmo tempo que é banalizado, é discriminado tudo aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, né? Então, você falou, se você pega uma música e se ela tá falando de bebida, é porque as pessoas estão bebendo, se elas estão falando a música que é consumida, né, em cada região, ela vai dizer muito do que o povo está vivendo ali. E não só negativamente, mas positivamente também, e de como isso constrói identidade, constrói subjetividade, constrói práticas, fazeres. Então, eu acho que é realmente pensar assim, ó, dar um passo atrás e falar assim, quem somos? De onde viemos e onde vivemos, né? Para a gente começar a entender o que é cultura e começar entender o que é cultura para cada pessoa, porque isso é muito individual e a forma que ela se constrói também. E não essa cultura que diz respeito a uma elite, diz respeito a saber os grandes filósofos, ouvir ópera, ouvir apenas MPB, né? Se não for MPB não tá certo. Então, assim, não essa cultura elitizada, mas sim uma cultura que abrange todos os gostos e todas as linguagens possíveis. É exatamente isso, né? E pensar cultura com essa complexidade que é a cultura, né? E tudo mais. E eu acho louco, até para a gente pensar. E o mais interessante disso é que a cultura que a gente está falando aqui, o samba, a gente está falando o sertanejo, ela não é vista como cultura porque ela tem esse caráter subversivo mesmo, né? É difícil ser capturado isso, sabe? Esses dias eu estava vendo uma tese de mestrado que eu estava lendo, da mina falando sobre o Candeia, e ela vai fazendo um paralelo histórico, assim, né? E ela fala do bloco do Iliaí, que é o bloco lá de Salvador. Então, por exemplo, na década de 70, só quem tinha bloco no Salvador, que 80% das populações são negras, só quem tinha bloco lá eram pessoas brancas. E aí, e aí os caras fizeram um bloco, tu fala assim, vamos fazer um bloco só de preto? Um bloco só de negrão. Aí fizeram um bloco só de negrão, e aí eles desfilaram e cantaram aquela música lá, que bloco é esse? Eu quero saber, é o mundo negro que viemos cantar para você, sabe? Isso no ápice da ditadura, imagina, em 1975, eu acho. Eles cantando branco, se você soubesse o valor que o preto tem, tu tomava banho de pinche e ficava preto também, tá ligado? E e depois do bloco do Iliaê, veio, aí deu força para ser criado o Olodum, né, o Araqueto, vários outros blocos, assim, sabe? Se isso não é subversão, eu não sei o que é, sabe? Isso não é a subversão clara, no ápice da ditadura, tem a história que depois do bloco do Iliaê, a mãe de santo que tomava a frente do bloco, assim, para a polícia não bater nos caras, que eles não queriam deixar. E aí começou o racismo reverso começou aí. Aí eles começaram a falar que era racismo reverso, porque os brancos não podiam participar. Tipo assim, os brancos participavam do carnaval, faziam dele há muito tempo. Aí um bloco que tem, que eles não podem participar, eles falam, não, é racismo reverso, sabe? Então é muito interessante a gente pensar nisso também, né? Na cultura, nesse cara subversivo que ela é, né? É difícil da gente. O funk mesmo, o funk, quando a elite percebeu o funk 150 BPM, já é outro agora. Sim, eles estão atrasadíssimos, né, em relação. Porque a cultura brasileira mesmo, ela tem esse caráter, acho que é meio indígena, né? Aquela coisa meio antropofágica, ela engole as paradas e vai transformando numa velocidade muito grande. É muito grande e é muito rico. É muito rico o que acontece, né? É muito rico a gente pensar a criação do samba, a criação do funk, né? O funk brasileiro, né? Pegar as músicas americanas e transformar isso em outras coisas.
Isso é muito subversivo. Isso cria identidade da periferia, sabe? Eu te mandei aquele funk, né? Aquele funk do MC Lon lá, que é cabelo arrepiado. Mano, é um funk maravilhoso. Assim, e é engraçado ver as pessoas falar, é um funk crítico. Todo funk é crítico, meu filho. Oxi, Todo é. Todo funk é crítico. entendeu? Todo funk é crítico, né? Toda cultura é crítica. Ainda mais uma cultura feita por pessoas periféricas, ela é crítica. Só para a Né? pessoa não ter a estrutura para poder fazer aquilo, sabe? Só para a pessoa não estar seguindo o caminho que as pessoas querem, ou ser um trabalhador submisso, ou estarem pelo caminho do crime, a pessoa está produzindo arte, produzindo música. Isso é, se tem algo mais crítico que isso, eu desconheço também, tá ligado? Então é louco a gente pensar nisso. Então, o funk eu acho que é um exemplo perfeito para a gente falar dessa subversão, né? De como também a nossa sociedade, moldada em toda essa visão europeia, pega a cultura como forma de civilização e começa a criminalizar o funk, associar o funk ao crime, ao invés de ler a letra e prestar atenção no que ele está dizendo, né? Outro dia tem um funk, eu não sei se é esse que você está falando, é um outro que você me mandou, que é justamente falar, é porque é funk ostentação, e eles ostentam, e por consequência eles roubam para ter essa ostentação, e criam toda uma história, uma criminalização, quando na verdade eu vejo ali alguém projetando o desejo dele, né? O sonho dele, poxa, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, eu queria ter dias melhores, eu não queria ter a polícia toda hora na minha porta, eu não queria. Então, assim, são vários desejos que a gente fica chamando de funk ostentação, não é nada mais para mim do que um desejo de ter coisas, um desejo de estar em lugares, um desejo também de pertencer. E aí, quando a gente vem nessa sociedade que fala, não, isso daí é coisa de marginal, né? Vamos marginalizar. E é sim, porque estamos à margem, mas tudo bem sermos marginais, né? Mas também somos marginais que produzem, que têm cultura. E assim, isso vem de muito tempo, né? A gente pensar em cultura, como que a cultura era passada, os ensinamentos eram passados bem antigamente. Nosso avô quem contava, o bisa que contava, e a história da sua família, e você ia conhecendo sua família, ia conhecendo o mundo através do olhar deles, que eram mais sábios, que eram mais experientes. Então, assim, tudo isso é cultura. A gente não precisa aprender cultura em um livro, né? A gente não precisa ter um livro que vai orientar a gente. E viver em uma sociedade que diz que sim, que esse livro é o que orienta a gente, que se você não for para academia, você não é um intelectual, é totalmente ridículo, né? Igual no grupo de estudos que a gente estava nesse fim de semana, a gente falou da Carolina Maria de Jesus. Mulher incrível, que produziu demais e não foi para academia, ela não precisou ir para academia. Mas a construção dela é muito mais rica do que muitos teóricos que a gente pode encontrar às vezes que foi para academia. Né? A gente foi para academia e ela com certeza produz muito mais que a gente. A gente está bem longe de chegar pertinho dela, né? Então, assim, é essa desvalorização que é importante a gente observar, né? Do quanto a gente pega uma coisa que é produzida, porque não é produzida por uma elite, e coloca ela nesse lugar de julgamento, de ruim, de feio. E aí, voltando ao que a gente estava falando desse pacto narcísico, é justamente isso, né? É um pacto narcísico da branquitude para que o que é bom, o que é perfeito, o que é o ideal, é o que veio dessas concepções europeias e o que a gente tem que praticar no dia a dia e que está mais associado a uma elite do que as classes mais pobres. Sim. E eu acho louco você falar de cultura, que para mim, cultura, se eu fosse definir, eu definiria como uma capacidade de inventar e reinventar a vida, sabe? Isso para mim é cultura. Então, isso já é a capacidade de inventar e reinventar a vida, você não pode colocar isso numa caixa. Porque se você coloca numa caixa, estratificou, já não é mais cultura, sabe? Vai virar peça, artigo de museu, sei lá, sabe? Vai virar outra coisa que já não é mais a cultura. A cultura tem movimento, ela se transforma, né? Ela precisa dessa liberdade de ser transformada, tudo mais. Então, eu penso muito nisso. Você falou da Carolina, cara. A Carolina era incrível, né? Ela escrevia crônica, conto, romance, poesia, escreveu o diário dela. Meu, uma mulher incrível que não tinha, nunca tinha ido para academia, sequer tinha feito algum, tinha feito até a quarta série, foi o que ela fez, mas ela tinha uma capacidade de olhar ao seu redor e dizer aquilo criticamente incrível, sabe? Era uma capacidade muito gigante que ela tinha de fazer isso, sabe?
de gostar de si, né? De valorizar, de gostar da sua cor, de gostar do seu cabelo, essas coisas todas. E, e as pessoas, e até hoje a academia não valoriza a Carolina, sabe? Eu fico muito triste com um estudante de psicologia, por exemplo. Ah, vamos estudar o homem na modernidade. Aí a gente começa lá da Grécia, aí a gente vai, a gente termina no Brasil europeu. E eu fico assim, meu Deus, isso não é o meu, não é o homem que eu cresci vendo assim na minha quebrada, sabe? Não é, não é de verdade. Tipo, por que que a gente não foi estudar, por exemplo, a identidade do brasileiro dentro todas as cursos de psicologia que a gente tem? Porque a gente não tudo estuda Carolina para falar de autoestima, para falar de resistência, para falar de valorização, criação de personalidade, como a pessoa enfrenta as dificuldades da vida, sabe? A Carolina fala de suicídio a todo momento, a Carolina fala de desistir da vida, de enfrentar a vida no outro dia, sabe? É uma pessoa que tem uma história riquíssima. Por que que a gente não estuda ela, sabe? Paralelamente a estudar Freud. Por que não, sabe? Por que a gente tem que estudar o Freud, aí vai lá, Freud, não sei o quê. É uma realidade que quase que nem é a nossa, sabe? Quase que não faz parte da nossa vida, assim. Então, eu fico muito, eu me sinto muito instigado a falar disso, porque as pessoas elas querem limitar o que é cultura, querem dizer o que é cultura, né? Como o Karnal diz, assim, ah, eu não conheço o Pérez. Cara, se você não conhece, você não conhece o país que você vive, né? É como dizer um pensador, se dizer um pensador do país que você vive, você não conhece o país que você vive, tá ligado? Eu tenho estudado muita obra do Candei, assim, e para mim é porque assim tem essa também, né? Eu estava lendo agora um texto do Adorno, Theodor Adorno, ó, um dos maiores filósofos da escola de Frankfurt. Ele dizia que o jazz ele não é música porque ele é música de síncope, né? Síncope, para quem não sabe, é uma música que ela se cria nos espaços, né? Então se é um, dois, três. O samba é isso também. Então a síncope, ela é o que cria nos espaços dos tempos, tá ligado? Então, eu dizia que a síncope não, o jazz não pode ser considerado música porque ele é uma música de síncope. Só que olha que louco, se a gente for pensar, a forma de existência da pessoa periférica, da pessoa preta, é uma existência de síncope, porque ela cria nas brechas, é nas brechas que ela vive. É uma pessoa que ela, assim, ela não vive num tempo normatizado. É porque ela não é a norma, ela não é um, dois, três, quatro. Ela não é a norma é branca eurocêntrica. Ela é as brechas, ela é a festa. Então faz muito sentido, a síncope um, um resquício da existência dela, sabe? A existência dela é sincopada, ela é a pessoa de brecha, ela é a cultura de brecha, ela é a cultura de fresta, entendeu? Então eu tenho estudado muito a história do Candeia, e aí tem uma música do Candeia que eu acho muito louca, para ele criticar a razão, né? Ele fala, chama a filosofia do samba ainda a música. Ele fala assim, para cantar samba eu não preciso de razão, porque a razão está sempre com dois lados, tá ligado? Mano, eu acho genial, assim. Ele que escreveu essa música em 1971, a ditadura tava a milhão. Só que olha que genial, a ditadura não barrou essa música dele, porque eles não entenderam o que ele queria dizer. Ele estava criticando justamente essa razão, essa intelectualidade que está discutindo, racional. Assim, só o que presta é racional. Ele estava betendo pau nisso. Ele fala assim, para cantar samba eu não preciso dessa razão. Porque a razão está sempre com dois lados. E ele tá criticando o binarismo, né? Enxergar a vida desses certo e errado, bom e mal, tão presente, né? Nas culturas cristãs, nas culturas eurocêntricas e tal. Mano, isso é genial. Ele fazer em 1900. E a ditadura não barrou porque ela não entendeu o que ele estava falando. Então, para mim, isso é cultura. O cara ele conseguiu passar o CD dele na ditadura, criticando duramente o que a ditadura estava fazendo, e as pessoas não pegaram, tá ligado? Aí agora as pessoas dizem assim, não, música crítica era MPB, que batia de frente. Batia de frente, tiveram que se exilar, né? E não estavam aqui no país. Os sambistas eles não tinham recurso financeiro para se exilar. Então eles tinham que ser a floresta. A cultura dele era a cultura de cinco. Ele tinha que fazer as coisas nas brechas, né? Sim, você falou esse negócio de síncope aqui. Aí me veio uma lembrança do quanto tudo que a gente aprende, né? Se igual você vai fazer uma aula de música, igual eu fazia uma aula de teclado, na verdade, para tocar órgão. E aí a gente estudava uma partitura, né? Ensinava o Bona para aprender a ler. E aí a batida é justamente essa em quatro tempos, assim. Não tem essas brechas, né? Então, quando a gente pensa em partitura, logo me vem esse pensamento assim, de onde vem essa música de partitura que veio primeiro dessas músicas clássicas, acredito eu, né?
Não sei o Sim. que estou falando. Vem dessa música clássica, e se você vê aquela partitura com aquelas linhas exatamente corretas, com as notas colocadas e tem um tempo ideal que você não pode sair. E aí, se você pensar nessa construção, né, igual você falou, essa construção do samba em síncopes, nessas brechas, é exatamente o movimento que a gente faz diariamente para sobreviver fora desse padrão, assim. Então, a gente tem todo esse padrão social, tem um padrão elitizado, europeu, branco, e nós que não nos encaixamos nesse padrão, a gente vai entrando nessas brechas para ir produzindo e crescendo e sobrevivendo, né? E estamos nós aqui com esse desafio. Então, assim, tudo que a gente pensa de cultura não tem como não associar a práticas, a vivência, né? A realidade. E aí a Sim, e olha gente pode falar. pode falar. Não, e olha que louco, porque isso, se a gente for pensar isso na psicologia, pensar uma pessoa que vive, uma pessoa periférica preta, ela tem que viver na síncope ainda. É triste pensar isso, claro, a gente está para desconstruir isso, mas essa pessoa não pode bater de frente. Eu não posso chegar para um policial que está me enquadrando e falar: você está me enquadrando porque você é preto? Eu não vou fazer isso. Ele vai me meter um tiro na minha cara, tá ligado? Eu não posso fazer que nem um cara de alfavete e falar: pisa na minha calçada para você ver. A gente não faz isso, tá ligado? Então, Exatamente. assim, é muito louco, porque a síncope do samba é o batuque do tambor, mano, sabe? Então, assim, tem outro bagulho que é louco, diziam que na ditadura de Getúlio, eles obrigaram a fazer sambas enredos de carnaval só com letras nacionalistas, exaltando, sabe, Tiradentes, esses caras aí. E aí, o engraçado é que eles faziam, as escolas de samba faziam, porque o dinheiro vinham para eles, né? Então eles queriam dinheiro. Só que o tambor tava tocando a guerra de Oxóssi, por exemplo, sabe? Então, assim, os caras estavam saudando o general e tocando uma galera de Oxóssi lá do terreiro. É genial isso aí, tá ligado? Isso é genial, porque os generais pensavam lá, os caras estão falando, ó, do que a gente pediu. Só que, para quem sabia escutar o batuque do tambor, eles estavam falando outra coisa. Eles estavam falando do Oxóssi correndo na mata e caçando não sei o quê. Olha que bagulho louco, tá ligado? E eu disse, isso é muito bonito, sabe? Eu acho muito bonito isso para a gente explicar também como as pessoas periféricas e negras elas vivem na síncope. A existência dela é sincopada, sabe? Tem como. Meu, é muito louco pensar isso, assim, você vai falando e eu vou pensando assim no dia a dia mesmo, né? Igual a gente trabalha onde? A gente trabalha no centro, nas regiões, né, centrais, nas regiões elitizadas de São Paulo, e depois a gente volta lá para as beiradas, né? Que nem diziam, nas beiradas, para os extremos da cidade de São Paulo. Então a gente vivencia e vive mesmo ali nas entrelinhas, distante do ideal, distante do certo, do bom. E aí tem essas sacadas assim da época da ditadura, de como o povo se reinventava para ainda assim sobreviver, mesmo diante de tanta opressão, é muito louco, assim. Não que isso tenha mudado muito hoje, né? A gente não tem a ditadura, mas a gente tem outras formas de opressão que nos obriga ainda a ficar vivendo dessas síncopes, né? Que você disse. Sim. E o que é louco dizer também que a cultura periférica, a cultura negra, ela nunca precisou também da opressão, né? Porque tem gente que diz assim, tem um texto do Fanon que ele critica isso, né? Que as pessoas falam que o blues é o choro de lamento do negro em relação à opressão ao branco, da opressão do branco, né? E ele fala assim, não, o negro sempre fez música, porque o negro faz música ritualizando o santo dele, ele faz música cultuando o ancestral dele, ele faz música para viver, sabe? Então, assim, essa capacidade criativa dos negros e periféricos é da capacidade existencial deles, né? Então, assim, não é... Claro que no blues é uma música de lamento, uma música também... E é louco, porque toda a música negra é sincopada. O blues, o jazz, o samba, o axé, sabe? O funk, toda a música é sincopada. Então, tem uma ligação existencial com todos, tá ligado? E então, tipo, esqueci o que eu ia falar. Mas acho que é isso, sabe? Tipo, eu do então, tipo, o blues existia no lamento porque o negro estava passando por situações difíceis, né? Mas não quer dizer que isso ia ser outra coisa, sabe? O negro tem a capacidade de criar muito grande, assim, sabe? Diferentemente da cultura eurocêntrica, que é um, dois, três, quatro. Os caras é padronizar a vida, os caras são padronizar e não à toa, né? Quando eu acho que no General Bagulho do Candeia, quando o Descartes, que é o pai da ciência moderna, ele vai definir o que é
como estudar a ciência moderna, ele fala assim, ó, a gente tem que se atentar à razão. Tira de campo tudo que não é razão. Tudo que não for racional, você elimina do campo da ciência, porque não tem como, não tem espaço para ciência. Beleza, a ciência é o que a gente está usando um celular hoje, usufruindo da ciência para isso. Só que a existência humana não consegue se limitar à ciência. A ciência é um pedaço da existência humana, né? Tipo, e, e assim, quando o Candeia fala, não preciso cantar, da razão para cantar samba, porque ele fala assim, o samba é médio da minha emocionalidade, o samba é médio do meu sentimental, sabe? É isso que eu estou fazendo aqui. Não quero nem saber da razão. O Descartes que se vire com isso para lá, sabe? Para mim é outra coisa, é sentimento, é emoção que eu coloco nessa parada, né? E é louco, todo mundo. E às vezes eu me tenho essa, né? Falando mais de mim, eu tenho isso assim. Às vezes eu consigo me perceber pela música que eu estou gostando no momento. Tipo, caramba, eu tô gostando dessa música. Eu começo a pensar. De repente a música conseguiu me dizer algo que eu nem tinha me ligado ainda que eu estava operando por aquilo, sabe? Eu fico, nossa, eu faço eu levei música para terapia, assim, falo, ó, vamos, essa música que eu tô ouvindo agora. O que, que a gente vai pensar dela? Sabe, porque a música tem isso muito, ela liga muito a gente emocionalmente, falar de afeto, né? A música, ela nos transporta, assim, para lugares, ela nos conforta. Então, eu tô, tipo, muito na bad, vou ouvir uma música para me animar, vou ouvir uma música para me acolher, né? Que sempre tem aquela música que te abraça, que te dá calma. E as músicas que trazem os famosos insights, né? As ressignificações, o pensar, né? O pensar além, o raciocinar sobre aquilo. E aí, pensando em música, a gente estava falando do samba, é dos originais do samba, né? Que eu falei outro dia pra você. Uhum. E aí eu não fazia ideia de quem era. A gente via, né, aquele negócio lá do Mussum, da turma do Didi na TV, quem nasceu ali nos anos 90, quem tem pouquinho, sempre acompanhou. E aí a gente acompanhava aquelas coisas na TV e outro dia eu vendo um filme dele, né? Passei na TV, vi o filme, e aí eu vi que ele tinha um grupo, né, de samba. E eu fui atrás das letras e eu falei, gente, o que ele tá falando, né? Porque eu assumo, não tive contato com samba, eu acho que nenhuma outra música, assim, de verdade, por conta da criação religiosa. Mas aí eu fui entrando em contato com isso e falei, ele tá falando da vida dele, tá falando ele tá falando do dia a dia, tá falando do sofrimento, mas também tá falando da alegria, né? Que às vezes a gente vê um samba falando, então, depois do dia eu fui lá pro bar e eu bebi a minha cerveja e eu me animei, e aquilo me trouxe prazer, e aquilo me trouxe um lugar no mundo. Então, assim, mesmo diante do sofrimento, o povo periférico ele vai construindo ali a cultura e falando na música, né? O que a música traz, tá além dessa existência, assim, a música faz com que a gente exista, na verdade. A cultura, no geral, né? A gente tá falando da música, mas a cultura que a gente produz é o que faz que a gente exista. Então, não adianta nada eu pegar uma cultura que não faz parte da minha realidade e tentar enfiar a goela abaixo da população. Porque no dia a dia não vai fazer o mínimo de sentido eu ficar falando de Michelangelo para você, falando de obras europeias. Ok, a música ela é mais flexível, a gente conhece mais, só que são coisas que não fazem parte do dia a dia e não conta quem nós somos, né? Eu acho que esse é o grande negócio do Brasil, tentar se enquadrar em padrões europeus e esquecer que nós somos povos, né? Nós não somos um povo só, nós somos povos vindos de diversos lugares, né? Principalmente da África e os índios que já estavam aqui. E o que, que a gente fez com essas culturas, né? Que aí a gente vai pensar nessa pluriversalidade, essa acrescentar ideias. Ok, a gente estudar o europeu, mas e os outros, né? E cadê as outras ideologias que a gente não entrou em contato? Cadê as ideologias do dia a dia? Elas não existem, elas são apagadas e, na verdade, elas existem, mas elas são apagadas quando a gente pensa nesse ideal de cultura como forma de civilização elitista. Então, ela acaba ganhando uma invisibilidade, uma marginalização, uma criminalização, para justamente continuar nesse cantinho que não é para ninguém ter acesso. Não é para ascender, né? É para ficar ali escondidinho, assim, ninguém vê. E a esperança deles é que morra, né? Mas ainda bem que nós somos fortes o suficiente para não deixar isso acontecer. Sim, sim. E é louco que você falou, né? O Luiz Antônio Simas, que é um estudioso do samba, ele diz assim que as pessoas não comemoram porque elas estão felizes, que a vida tá boa. Pelo contrário, as pessoas comemoram porque a vida tá ruim, né?
As pessoas fazem festa e elas cantam alegria porque a vida tá ruim, não é porque a vida tá boa, sabe? E essa parada da universalidade é muito louco, né? Porque a gente é seres universais mesmo, assim. Não existe universalidade de uma versão nas coisas do mundo, sabe? Se eu pensar em termos de cultura, você falou das artes plásticas e tal, mano, arte plástica tá quebrada é grafite de picho, sabe? As pessoas às vezes olham pro picho e ficam assim, nossa, mas o picho é feio, fica falando, mas por que falou que tem que ser bonito? É isso mesmo, tipo, o piche esteticamente ele incomoda porque essa é a função do piche. Incomodar a sua vida, sabe? É um grito ali do moleque. Ele quer incomodar mesmo, né? Tipo, tal. O grafite é a mesma coisa, né? É um grafiteiro muito bom, o ícone, mano. Ele faz umas paradas assim que você fica assim, meu Deus do céu, velho. Que lindo isso aqui, sabe? Ele tá numa misturar cidade e natureza, assim. E eu fico assim, nossa, mano, sensacional, sabe? Então, assim, essa é a artes plásticas da periferia. Isso não é menos ou mais do que artes plásticas do povo europeu. Não, essa não é a comparação. A comparação não é essa, tipo, fazer o que é menos, o que é mais. É fazer valorizar o moleque. Chegar pro moleque e falar assim, mano, você gosta de artes plásticas, sabia? Você não gosta do grafite? Você não gosta do bicho? Então, é a mesma coisa isso. A arte plástica é isso, sabe? E suscitar a arte nas pessoas, sabe? É, acho que o que você falou no começo do funk, da ostentação, tudo mais, meu, o funk e ostentação, ele é a possibilidade do moleque sonhar, sabe? Falar pro moleque assim, olha, você pode sonhar e ter uma vida boa, porque esse negócio de minimalismo, minimalismo é para quem teve tudo e nunca precisou de nada, nunca faltou nada, sabe? E aí a pessoa teve tudo, aí agora, eu quero ter uma vida mais minimalista. Para quem não, a vida foi minimalista já, por opressão, sem escolha, ele quer ostentar, né? É a redenção. A redenção da pessoa que teve dinheiro é o minimalismo, a redenção da pessoa que não teve é a ostentação, sabe? E por que a gente critica só a ostentação, a gente não critica o outro lado? Ah, não, é ostentação, porque o cara vai pro crime. Meu, e eu não vejo isso na minha quebrada. Se o cara fala assim, não, porque o funk falou, agora eu vou sentar o ferro nos. Isso é louco. A quebrada dos moleques daqui dá um trampo, pega o dinheiro dele e vai pro baile. Tá ligado aí? Essa é a realidade, né? Eu acho que é o tempo todo uma tentativa de realidade, assim, e você falando do funk, do que o funk traz, eu fico lembrando, por exemplo, fazer uma crítica aqui, que talvez seja, as pessoas não gostem muito, quando a gente pega, por exemplo, as letras do Cazuza, que ele fala de uma ideologia, que ele quer uma para viver e tudo mais, você vê que é uma pessoa que está pensando numa questão mais, como posso dizer, mais existencial, mais de identidade, de personalidade. E quando você pega a música de uma pessoa preta, você vai ver aparecendo aspectos mais de uma sobrevivência, ou uma questão existencial, mas ainda assim vinculado mais uma sobrevivência. Então a gente está falando de que lado, né? Que assim, a pessoa tem uma condição financeira, uma pessoa branca, tem um lugar na sociedade. A pessoa preta não tem esse lugar. E a música está o tempo todo denunciando isso. Se a gente pegar esses artistas e pegar outros artistas, que são os artistas marginalizados, a gente vai ver que a intenção da música é outra. O que a música relata, o que a música nos traz, são outras coisas, são de outras dimensões, sabe? Então, lembrar, assim, da música, né, brasileira, que a gente vai pegando e vai entendendo o que é marginalizado ou não, igual quando a gente pega o sertanejo universitário, é super bem aceito, né? Esse sertanejo universitário, que também traz questões que a gente discute, né, dentro do feminismo, questões bem sérias que a gente discute, mas só é apontado quando isso vem do funk. Quando isso vem do sertanejo universitário, a maioria das pessoas aceitam, né? É bem aceito. O funk não, porque ele é feito lá na favela, ele é feito por aquele povo que rouba, que mata, aquele povo que não tem estudo. Então, assim, existe toda essa marginalização só do local que é produzida essa música, né? Então, assim, a maioria, alguns sertanejos realmente não tinham dinheiro, mas a gente sabe o que acontece, né? A maioria são brancos, a maioria são bem aceitos quando colocados na mídia. O funk não. O funk é aquele menino, aquela menina que fala com gíria, que fala verdade, coisas que a sociedade não quer ouvir. Eu acho que o que mais fere nessas músicas é que a sociedade não quer ouvir que aquele cara que tá falando de ostentação é porque ele deseja, porque tá distante, tá falando de criminalidade, é porque existe na realidade dele, né?
Igual a gente falou um dia, assim, quem ouve Racionais rindo, né? Tipo, cantando na maior alegria, é porque nunca viveu na periferia, não sabe como aquilo é real, como aquilo é assustador, como aquilo acontece na nossa porta quase todos os dias, né? Sim, exatamente. Eu acho que a periferia e o povo preto, a periferia, é muito rico em cultura, sabe? A gente tem a cultura, a literatura marginal, sabe? Sacolinha, Ferrez, Carolina Jesus, as minas do Islã, sabe? Eu acho muito louco isso. Você falou um pouco do mercado também, como o mercado consegue cooptar, né? Algumas pessoas periféricas e vender isso. Você já ouviu o Condzilla pagando de meritocracia lá, que eu fiquei muito triste, né? Tipo, ele ficou falando, porque pagando de meritocracia lá no evento da XP, eu fiquei assim, cara, é muito triste isso para a periferia, porque a gente sabe que a periferia, o que não tem é recursos financeiros, os moleques estão fazendo na força de vontade, na força dos sonhos, sabe? E aí o mercado às vezes vem, copta um e vai contar aquele discurso meritocrático bonito e tal, quanto os outros ficou na merda, e o mercado não vem ajudar os outros também. Ele suga, é um morcego, né? Ele suga ali o sangue da periferia e corre, né? E e eu gosto muito de literatura periférica, eu leio muito literatura periférica, porque é isso também. Nossa, eu leio escritores periféricos e fico assim, caramba, a galera é boa, viu? Sabe, a gente tava falando do Amor Livre no último podcast que ele gravou de relacionamento abusivo, e a gente citou um escritor periférico, Anibrizante, sabe? O cara tá falando do Amor Livre. Então, assim, não tá, ele tem o próprio selo dele, não é selo renomado, selo de gráficas, né? Editoras renomadas. São editoras que os caras fazem na força aí, sabe? E coisa muito rica, muito boa, sabe? Coisa bem produzida, bem escrita. Fica assim, caramba, que bom, né? Que bom que a nossa cultura tem isso, né? Um tempos atrás era o Slam, que estava aí muito alto, havia muito escritor do Slam também, escrevendo um livro e tal. Nossa, você ia no Slam, meu Deus do céu, mano. Eu fui num Slam aí na Guilhermina, pelo amor de Deus, o negócio é bonito demais. As pessoas periféricas recitando um poema um atrás do outro. Você fica, meu Deus do céu, o que é isso? A periferia é incrível, sabe? Você fica nessa, né? A periferia é incrível, meu Deus, que negócio é bonito. E tudo isso fica escondido justamente por não preencher esses padrões, assim. E a academia continua produzindo, quando você fala de ciência, né? E a gente vê, se eu não me engano, é a Madalena Chauí, que tem um vídeo e ela vai falando da ideia da academia, né? Do que era a academia no início, o que a academia se formou e que a ciência ela deveria produzir para melhorar a vida da população. E aí a gente, quando a gente pensa em ciência, fala, caramba, como ela está melhorando a vida da população? É claro que a saúde e a tecnologia trouxe algumas melhores, mas quando a gente fala de questões sociais, de vivência mesmo, a gente vê o quanto muitas vezes isso não serve, não está produzindo. Eu lembro na graduação a gente fazia uns trabalhos, né, de pesquisa, tipo mini pesquisas, e aí meu grupo fez uma sobre o rap, a militância política e a identidade étnico-racial. Então a gente foi em show, foi em rinhas de rap, e a gente buscava entender, né? Também quase não tinha artigo científico sobre isso, claro, mas a gente buscava entender qual a influência do rap nessa formação de identidade, na militância política. Eu lembro que a gente achou um artigo que falava, não sei se é de Campinas ou São José dos Campos, que através do rap eles conseguiram eleger, né, um candidato que ajudou na questão cultural, eu vou chamar de casa de cultura, mas eu não sei se é casa de cultura, mas enfim, ele abriu espaços culturais. E aí na outra eleição tiraram o cara, né, não foi interessante manter ele. E aí eles se movimentaram de novo para que isso acontecesse, sabe? Então, nesse trabalho a gente conseguiu ver isso, assim, do quanto a cultura periférica ela constrói, ela pode ter movimentos muito maiores. E aí a nossa maior decepção foi chegar na orientadora e falar assim, a gente pode escrever esse trabalho numa linguagem não formal, né, não acadêmica, e tipo foi negado totalmente, assim, não, a gente não vai aceitar o trabalho desse jeito não. E aí a gente teve que ir lá escrever, né, nas normas ABNT, com o máximo de palavras difíceis possíveis, que é difícil até para mim, né, interpretar. Tava lá, falando, mano, eu estudei. Na escola que eu estudei não tinha essas coisas. Então, assim, e foi totalmente negado e a gente é obrigado, né, para se formar, para estar ali.
escrever justamente da maneira que eles pedem, que a gente queria ter um artigo que qualquer pessoa pudesse pegar e ler. E isso não foi possível, assim, né? Naquela época, agora eu posso fazer, né? Mas naquela época não foi possível. E isso é muito triste entender o quanto a academia e a ciência, ela muitas vezes se volta para interesses, né? Da elite, interesses de um grupo muito pequeno de pessoas e esquece da maior parte da população. É, exatamente. E como é excludente essa linguagem, né? Porque é uma linguagem excludente, assim. A pessoa da academia vai entender se escrever uma linguagem mais acessível. Então, assim, não quer dizer que ela não vai entender. Só quer dizer que a pessoa que você estudou também vai entender o que você está escrevendo, né? Então, por que se reservar como essa elite, que só ela pode ter o conhecimento, só ela tem a capacidade de decidir sobre o que é ciência e o que não é, sabe? Bagulho retórico, limitado. Aí depois as pessoas falam assim, o moleque da periferia não quer estudar, não quer... Lógico, poxa, ele vai lá, a gente sabe, né? O quão é violento a gente está na academia. É uma violência constante, a gente chega lá, a gente tem que estudar Freud, Skinner, não que isso não seja legal, mas assim, a nossa vivência não está ali. A gente tem que deixar a vivência em casa, lá em casa, toda a nossa cultura, está falando de deixar toda a nossa cultura em casa. Aí colocar uma máscara branca, já falando do Fanon, meter uma máscara branca e ficar assim, então quer dizer que o ser humano é assim. Quer dizer que o homem tem inconsciente. Não quer dizer que você é para a morte. Caralho, na minha quebrada não tem isso aí não, sabe? Aí você volta para casa e tira a máscara branca, põe na mochila, aí você fica assim, eu tô me clivando aqui, eu tô sendo um ser dividido, porque assim, eu não consigo trazer eu não consigo ir para academia e a academia não consegue vir comigo, cara. Exatamente. E você se afasta da sua realidade, né? Ou faz igual. Eu tenho uma tia que uma vez ela foi em casa, no almoço levou uma amiga. E aí eu me desentendi com essa amiga dela, por umas coisas que ela falou. Aí ela olhou pra mim e falou assim: não liga não, ela é diferente mesmo. Ela pensa diferente porque ela fez psicologia, tipo. E aí você se sente mesmo excluído, né? Da sua realidade, às vezes até da sua família. Igual eu falei, esse negócio de escrita. Eu não posso pedir para os meus pais lerem o meu TCC, sabe? É muito difícil para eles lerem. Eles nem estudaram até a quarta série. Como que eles vão ler um negócio desse? Sabe? Tem um monte de palavras difíceis que até às vezes a gente vai ler, né, alguma coisa, a gente pega o dicionário, peraí, deixa eu entender a palavra, agora deixa eu entender o que ela está dizendo dentro desse contexto. Então, assim, para que usar esses termos, sabe? Igual eu lembro que a gente começava assim o nosso trabalho. Presente trabalho visa elucidar. Para quê? Eu só vou falar, o trabalho aqui fala, tá? O trabalho está falando de tal coisa. Esse é um termo simples, mas ainda assim é um termo, tipo, desnecessário pra gente dar essa norma culta que serve para quê, sabe? Serve para quê no nosso dia a dia? Serve para quê na nossa vida? Sim. Só para É, acrescentar mais conteúdo na nossa cabeça aí. se você quer abrir para pergunta, eu acho legal, É, né? se vocês tiverem perguntas, eu vou descer aqui, que tem bastante comentários. Pessoal entrando, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. O Cláudio comentou aqui. Obrigada, querido. Obrigada por ter participado. Everton. Ó, Cartola, Clementina de Jesus, isso é intelectualidade, isso é intelectualidade brasileira, tá ligado? Bela, Claudião, boa, Claudião. Tô tentando mexer sem derrubar o celular, tá, gente? Por isso a dificuldade. Claudião manja de cultura, viu? Então, Cláudio tem que participar de uma live com a gente também. Dividir um pouco desse conhecimento. Ó, a Dani colocou. É louco pensar como esse modo de olhar está distante dos cursos de humanas. Exatamente, tá bem distante. Então. Pensa que é humanas, né? É a ciência que tenta pensar as relações sociais, tenta pensar as tramas sociais, e aí a gente vai para a Europa para pensar as nossas tramas sociais, a gente tem que ir para a Europa ou para os Estados Unidos, sabe? Fica um vilaratismo muito forte, assim. Vamos pensar nossa trama social a partir da gente mesmo, sabe? A Fernanda colocou visão de mundo 100% positivista. É real, é total. Ó, o Cláudio colocou aqui, ó, que o Mussum tinha o melhor reco-reco do planeta. É verdade.
A Dani também botou que europeu é a universalidade, afasta muitas pessoas de discussões importantes. Ela falou, citamos Rico, a Dani ainda, né? Citamos Rico das Lan, que reflete bastante sobre o relacionamento abusivo. Ah, tá, que vocês citaram lá no podcast. Bom, hein? Nossa senhora. Ó, o Alan, desculpa, ele perguntou se o Brasil tem meritocracia, Marlon, responde aí. Quê? Se no Brasil tem meritocracia. Então, no Brasil tem meritocracia. É difícil defender, né, a meritocracia no Brasil, sendo que pessoas não partem dos mesmos pontos de partida, né? Claro que a pessoa preta periférica ela tem que lutar muito para conseguir as coisas, porque senão não vem, mas, né, a minha distância para um moleque que estuda na escola do Morumbi é muito grande, né? Recentemente eu fiz uma palestra, segunda-feira, eu fiz uma fala numa escola de Pinheiros. Meu, os moleques tá. Quando eu tinha 14 anos, eu tava bebê. Os moleques tá discutindo o Império Etíope, os moleques estão discutindo um bagulho que eu não discutia, sabe? Então, assim, para me chegar neles, eu precisei de muita coisa, sabe? Precisei estudar muito, sair. Então, assim, quando eu chegar neles, eles já estão na frente. Como a gente vai discutir meritocracia aqui, se pessoas partem de pontos diferentes, sabe? Então, assim, para a gente discutir meritocracia, a gente tem que discutir pessoas, um país tão desigual, né? Pessoas têm tanto, outras têm tão pouco. Sim. Pensando, essa meritocracia, assim, ela vai começando nos estudos, né? Como que, igual se você for lá na escola e tal, você pega um adolescente, vai, que estuda em escola particular, um adolescente que já está no ensino médio, e pega um que estuda em escola pública, esses que têm uma boa escola particular, eles preparam esse adolescente para o Enem, a pessoa faz testes, né? Se prepara para a FUVEST, às vezes dentro da própria escola, fora do cursinho pré-vestibular. Então, assim, falar de meritocracia, partindo já da educação, a gente está muito longe, né? Eu não lembro de estudar isso, eu lembro de querer fazer FUVEST, não tinha dinheiro para pagar o pré-vestibular, minha mãe foi lá, a gente foi no Sevo, comprou lá, foi atrás dos Vidas Secas, né? Do Dom Casmurro e tudo mais. E a gente foi buscar esses livros para ver se eu conseguia ler. E eu lembro, assim, que foi muito difícil para eu conseguir ler Vidas Secas. E, tipo, meu Deus, como que eu vou passar nessa prova? E não tinha muito. Agora tem bastante, né? Modelinhos de prova na internet. E não tinha tantos antes. Então era muito difícil eu conseguir ir fazer um Enem, conseguir. Então a estratégia da minha mãe foi: desde o primeiro ano do ensino médio, você vai fazer o Enem de treino. Para quando chegar no último, talvez você consiga passar em uma faculdade. Ou consiga uma bolsa, né? Então foi essa a estratégia. Minha mãe foi esperta, ó. O pessoal não estudou, mas aí tinha expertise ali, ó. E até falando no vestibular, né? Se a gente for no vestibular, quais são os textos que são abordados no vestibular? Qual que é a cultura que é abordada no vestibular, né? São os livros que as pessoas periféricas e pretas não leem, tá ligado? É uma cultura que as pessoas não compreende, assim. Então, chega lá, você tá atrasadíssimo, assim, né? Enfim. Sim. Ó, o Everton tá perguntando: quais são os benefícios de rompermos com essa ideia branca de cultura? Opa, com essa ideia branca de cultura branca. Quais são os benefícios da gente romper com essa ideia? Ah, eu acho que é o benefício de olhar para nossa cultura com a grandeza que ela tem, sabe? É nossa cultura enxergar a cultura indígena, a cultura negra, até a cultura portuguesa, com a grandeza que a gente tem. Até o Brasil, né? A gente está discutindo no NED esses dias, como o próprio branco brasileiro tem um síndrome de vira-lata, assim. Ele não consegue se enxergar como uma pessoa, porra, nem aqui você consegue se enxergar como uma pessoa boa, como uma pessoa que contribuir para o seu país, você tem que se referenciar pelo branco europeu, né? Daquela que você até falou. O branco brasileiro ele comprou pombo da França para poder colocar aqui nas praças para se sentir na França, sabe? O cara não tava feliz com as rolinhas, não estava feliz com as rolinhas aí. Ele teve que comportar o pombo, sabe? E aí, enfim. Então, eu acho a gente pensar isso, né? A gente tem uma cultura tão rica, tão diversa, né? A cultura indígena, a cultura negra, até a cultura europeia também, no que tange os portugueses, os japoneses, né, a cultura oriental, uma cultura tão rica, e a gente só se resume a estudar uma, a falar de uma só, né? Sim. Eu vou continuar essa resposta, mas antes eu vou ler a da Ju.
e aí talvez já englobe uma coisa na outra e aí ser complexo também se achar necessário. A Gil perguntou, vocês podem falar sobre as possibilidades de caminharmos rumo a uma psicologia decolonial? Respondendo meio que os dois, tentando, né, fazer esse mix. Então, fora tudo isso que o Marlon falou, dessa valorização, desse conhecimento de outras culturas e de outras ideologias, né? Eu acho que pensando em psicologia, a gente incluir tudo isso é olhar para a nossa realidade. Porque se a gente estuda psicologia em outro país, ela já não serve no Brasil, ela não serve em outros locais, né? Elas têm características diferentes de acordo com o que você estuda. E a gente ainda estuda uma psicologia muito europeia, com referências bibliográficas europeias, que difere da nossa realidade e como consequência, quando a gente vai para a nossa prática, a gente chega lá, né, na vida real, é totalmente diferente o que a gente está ouvindo, o que a gente está vendo, do que muitas vezes a gente aprende naquele livro. Ou o sentimento, né, o estar ali é muito diferente. Então, quando eu penso numa psicologia ou numa visão, mais do que isso, né, numa visão pluriversal e não mais universal, né, pluriversal que aborda várias ideias, então a gente incluiria as outras culturas, né? Incluiria as culturas africanas, incluiria as culturas indígenas, os saberes que a gente esquece, né? Então, eu acho que não ter isso, ter só uma ótica europeia ou então norte-americana agora também, né? Uma ótica norte-americana, ela faz com que a gente perca a nossa identidade, com que a gente não saiba o que a gente é. Eu acho que pensando em psicologia, em processos subjetivos, em identidade, eu acho que não ter isso, ele tira o nosso lugar no mundo, entende? Tipo, como se a gente não tivesse um lugar aqui, porque a gente não se enquadra nesses padrões que foram impostos pra gente, né? Então, não encaixar nesse padrão é não ter esse lugar. Então, assim, ó, você não se encaixa nesse grupo. Então, procura o seu. Só que o nosso é tão escondido. Eles tentaram camuflar tudo, né? Igual quando a gente fala, quando o Rui Barbosa colocou fogo lá nas coisas, ele parece que colocou fogo em tudo, assim. Vamos deixar nas cinzas tudo que a gente puder. E é através dessa cultura que a gente tanto fala nessa live, que a gente tem que resgatar, que a gente revive tudo isso que a branquitude tenta apagar, né? Que esse ideal europeu, esse ideal norte-americano tenta apagar. Não sei se respondeu o que vocês perguntaram, assim, mas acho que o Marlon pode contribuir com mais. Tá dando tempo, né? Uma hora, né? Já? Nossa, peraí. Eu só... vai dar o tempo agora, gente. Então é isso. Dois A gente vai minutos, salvar. Marlon. Hã? 2 minutos. Então, é isso. E também respondendo rapidamente a da Ju, a psicologia não pode só se restringir à história, não, né? A teoria. Tem que ser fenômeno, a psicologia é movimento, tem que pegar e construir as coisas que estão acontecendo, na nossa cultura que está acontecendo, né? Então é isso. Queria agradecer a galera aí geral, colou, meus amigos aí, e pessoal do grupo de masculinidade, do NED, outra galera que tá aí da hora. Gente, também quero agradecer a participação, a interação. A gente vai deixar essa live salva aqui, né, no NED. O Marlon também vai explorar em outros meios de comunicação. Mas, assim, agradecemos demais. Nossa primeira live, semana que vem, tem uma outra live que eu e a Dani vamos fazer. Então, também vou divulgar para vocês aí no meio da semana. E é isso. De verdade, muito obrigada, né, por estarem aqui. Acompanhem o nosso trabalho, porque essa live é um resuminho do que o grupo de estudos está tentando fazer, né? O que o nosso núcleo de estudo está tentando fazer, pensar além dessas barreiras. É isso aí. Gente, brigadão, beijo, se cuidem. Obrigada, Mar, não esqueci também de agradecer sua participação. Muito obrigada. Eu agradeço aí o Importante. convite. A gente fala participação, mas é porque é tudo nosso aqui, gente. Então, é um espaço nosso. E semana que vem eu tô de volta aqui com a Dani para falar de outros temas com vocês. Tá? Beijão, tchau, tchau.